Eu queria voltar para a história das Eu vou ver. linhagens. Seguinte, eu não sei se dá, mas eu queria entender de você uma ordem cronológica em que cada raça foi se revelando para você através do seu trabalho de terapia de regressão, Sim. não é? Então, qual foi a primeira que se revelou e a última, e como foi mais ou menos esse processo? Tá. E se, né, complementando a pergunta, se essas raças se revelaram só através do processo de regressão ou se contataram você também posteriormente, depois, por exemplo, Blue Avian. Você teve lá, teve um processo, a pessoa contou e tal, não sei o quê. Se depois essa própria raça entrou em contato com você ou se comunicou de alguma Tá. forma. Então, Então, o princípio de tudo foi com a UFC, como eu disse, no Orkut. uhum, Eu juntei um grupo grande de pessoas ali, então era mais voltado para essa questão de contato multidimensional. Eu até tinha uma comunidade que se chamava também Contato Multidimensional, depois é que veio a UFC. E ali eu formei grupos. E nesses grupos eu fazia eventos, trazia as pessoas, e nesses eventos a gente fazia meditação, tal, isso, aquilo. E, de repente, algumas delas eram submetidas à hipnose, e aí começaram os contatos. Eu não trabalhava com isso. Depois é que juntou regressão. Por quê? Eles disseram o seguinte: se tem outra linhagem, mas está no campo do humano e gerou karma e emaranhamento no campo morfogenético, você tem que trabalhar a terapia, fazer toda essa limpeza dos lixos emocionais, a pessoa entender e resolver todos os laços humanos para depois voltar para a linhagem de origem, para poder fazer essa religação. Aí juntou uma coisa na outra, mas antes era separado. Então, o que vinha a princípio, sempre com o meu contato primordial, foi com o comando Ashtar, o Ashtashana, era mais os pleiadianos. O primeiro que veio para mim foi pleiadiano, os pleiadianos. tá. Depois, de um número grande de pleiadianos, nesse canal eu estou em 2015, mas a primeira sessão que eu coloquei no YouTube foi em 2007. Em outros 2 canais que eu tinha, que o YouTube Baniu. baniu. Nossa. O assunto não era bem... E o canal não era monetizado, então isso também não tinha interesse nenhum. Em 2015 eu resolvi mudar, entrar no jogo. Aí começou a dar audiência, eles gostaram e não me atrapalham muito, porque tem hora que eu entro em assuntos que são calcanhares, porque eu entro, não, eles falam. Como foi na questão da pandemia, vacina, eles têm um outro posicionamento. E aí, quem que bota a cara lá? Cássia. É eu que tenho que aguentar o tranco. Claro. Entendeu? Porque acaba sendo, quer queira ou quer não, porta-voz. Tá? Então, a incidência grande, ou mesmo da Confederação Galáctica, são os pleiadianos, que são os responsáveis pela mudança, né? Por tudo que está acontecendo. E a confederação faz parte, os arcturianos, os felinos, buloeiros, tem muita incidência. Eu tenho playlists no canal de cada linhagem e da atuação de cada uma em cada área, entendeu? Mas daí cada vez que uma linhagem aparecendo ia se manifestando, era uma coisa nova para você. Como eu te falei no caso do Blue. Por exemplo, os felinos. Eu também não tinha conhecimento. Eu só conhecia as linhagens mais adâmicas, vamos dizer assim, parecida com os humanos. Quando surgiu o felino, eu falei, mano, mas o que é isso? Né? Felino? Com Um o jeito alienígena, né? É todo humanoide. Com uma cabeça. E aí é que eu, na época do Orkut, já conheci o Fábio Del Santoro, que falava sobre os felinos, né? De Urano. E de Urântia. Não, de Urano mesmo. Urântia é o livro de Urântia, é outra coisa. Mas enfim. Inclusive, a gente vai fazer uma live do livro de Urano. E aí, eu falei, eu achava aquilo louco. Falei, ele até lançou livros e vinha na minha comunidade para fazer propaganda do livro. Eu falei, esse cara tá maluco, felino.
Você vê como não tem a literatura e nem nada aqui. Aí, de repente, começou o primeiro caso de felino. Falei, caramba. E foram surgindo. Eu acho que é o maior volume que tem. Claro que tudo que está no YouTube, como eu falei, é uma ínfima parte do que eu tenho em arquivo. Porque também não é todo mundo que se permite colocar lá. Mesmo eu não identifico a pessoa. Uhum. Então, felino, grande casos, assim, de felino tipo que parece mais para gato, às vezes mais leão, mas tem todo tipo também. A aparência, né, quando eles surgem, entendeu? E foi assim. Então, eu fui me acostumando. Quando apareceu a primeira linhagem de peixe, por exemplo, dos oceanos. Ah, E era corpo e a cabeça de peixe. Também tem lá no canal. é tipo uma sereia, uma coisa assim, não? Não, Contrário. sereia também faz parte, gente. Ah. Não pensa que isso é lenda, não. Aham. Também é um ser, tá? O que a gente chama a playlist é seres aquáticos. Uhum. Então de repente você vê lá aquela imagem de peixe, tá? Aí depois mais à frente começaram a surgir os dolphins. Agora tem um caso muito emblemático que eu tenho, que é de polvoide, polvo mesmo. E esse cara, eu fiz ele presencialmente. Ele era um representante do Brasil na ONU, no Canadá. E ele veio, passava por algumas coisas que em sonho e tal. Sempre a pessoa tem um resquício, uma coisinha que surge ali, entendeu? Que ele se sente diferente, sabe que tem alguma coisa diferente. E alguém indicou para ele e ele veio fazer presencial comigo. Esse nunca mais vai querer me ver. Aí, naquilo que estamos fazendo, o trabalho, tudo que ele se vê de frente com esse ser, era um ser polvoide, ou seja, tinha uma cabeça enorme, com 2 olhos assim grandes e com vários tentáculos, que a gente chamou de polvoide porque foi a forma que ele deu. E aí teve, acho que parece um caso só também do Mário Rangel, conversando com ele, de polvoide, nunca mais apareceu. Só que o cara, quando ele via aquilo ali, ele gritava. Ele falava, não, mas o que é isso? Me tira daqui. Ele tremia, o corpo dele vibrava. Porque, você imagina, eu falo, vai fazer o trabalho, tem que estar preparado para ver um jacaré de 4 metros de altura, porque é esse o tamanho. Não é para todo mundo. Não é fácil. Muitos chegam ali no momento, isso é tela mental, fala, Cássia, me tira daqui, não quero ver isso. E a gente tira. Não é obrigado, né? Mas o polvoide me lembra muito o caso do Lovecraft, lá que é o Cthulhu. Lembra que a gente fez uma live sobre Cthulhu? Com o explorador? Foi com o da máscara, né? Então. Eu não lembro, quer dizer, eu não sei de outro caso, desse polvoide. Foi o único que eu tive também, muito emblemático. Então, os seres aquáticos, eles têm muita participação. Por quê? Porque o nosso planeta é água, gente. Planeta Terra, planeta água. Qual outro caso único que você teve lá que só apareceu um desse? Foi um caso de um ser, que agora eu não vou lembrar a origem dele. Ai, caramba, me fugiu. Mas, numa das encarnações aqui, ele, dentro das Forças Armadas, ele se passou por uma linhagem Grey e ele era felino, se não me engano. Mas isso acontece muito. É tipo espião. Sei, tipo um transmorfo. Por isso que muitos que passam comigo, às vezes, já tiveram experiência de se ver de um jeito e de outro. Ah, mas eu posso ter? Pode. Em algum momento você pode tomar a forma de uma outra linhagem, dependendo da missão que você tem em um determinado lugar. Entendeu? Você pode se holografar, vamos dizer assim, ou aparecer de forma diferente, como se... quem está dentro do contexto, até o Luiz Ricardo G teve aqui, a gente fez muitas palestras junto, e as Forças Armadas têm muito histórico, você não pensa não, entendeu? De chão mesmo, tem catalogado, essas linhagens que você viu, da tipologia, eles têm catalogado inúmeros seres, inclusive aqueles mais parecidos com bicho mesmo. As Forças Armadas têm esse conhecimento dentro
Tá, a gente sempre pergunta isso aqui para as pessoas que têm esse contato mais firme com os extraterrestres. Se eu encontrar um extraterrestre, o Ale, eu acredito que ele não deva ter encontrado, o que a gente tem que fazer, assim? Correr, fugir, conversar? O que a gente faz? Bom, a reação... muitos falam assim, quando que eles vão fazer contato? Essa é a pergunta. Se eles já estão fazendo, né? Eles já estão entre nós, de formas diferentes, ou os híbridos, ou os contatados, agora na forma original. O ser humano não tem cabeça para isso ainda. Né? Imagina você, apareceu lá não sei aonde e tal, fica tudo louco. A população e a religião vai para onde? As doutrinas, as coisas. Então nós estamos à mercê de outras coisas que a gente não conhece. Isso, governo nenhum também passaria para frente. Nem, mesmo tendo esse conhecimento, eles nunca vão colocar isso a público. Entendeu? E eles também vão respeitar o momento do ser humano. Em civilizações antigas, que você até vê em Bíblia, que falavam sobre seres que pareciam aves, não tinha? Leão, cobra, não sei. Era isso. O ser humano, ele conseguia enxergar os seres que navegavam por aqui, porque não era denso. A visão de terceira dimensão era maior. Então, conseguia transitar por aqui e ver. E era natural. E vinha, nave, isso, aqui eles vinham, forma de luz e tal, mas densificou, nós perdemos essa capacidade. A gente não tem mais essa capacidade. E eles também, num planeta denso como esse aqui ainda, não tem como esses seres de luz estar aqui em fisicalidade. Eles não suportariam essa densidade. E quando que você acha que a gente usa aqui o nosso parâmetro eles já estão aqui, estão misturados, eles visitam, às vezes vão embora de uma forma mais disfarçada. E quando você acha que se vai demorar 10, 50, 1 milhão de anos para o William Bonner falar: boa noite, os extraterrestres estão aqui e é uma verdade. Você acha que isso vai acontecer ou não? Eu tenho essa esperança, porque quando eu conheci, por exemplo, a Mônica Bonfilho, que é médium e tal, e logo criou, né? Isso foi em 89, a gente criou um laço de amizade, e ela olhava para mim, eu não conhecia nada. Você vê que eu larguei o mundo corporativo para fazer os cursos dela. Um dia, lendo a minha mamo, ela falou assim: Cássia, um dia eu vou ver você no Fantástico. Eu falei: hã? Bom, fui parar na TV, tudo, mas ainda não aconteceu, mas eu acredito. Ainda conversando com ela um dia desses, eu falei: será que eu acredito. Você está querendo deixa aqui que talvez você vá fazer essa meio que intermediação no Fantástico? Exatamente. Eu acredito. Intermediar o contato. Ela vai ser a porta-voz do primeiro contato em rede nacional. Não sei como. É interessante, hein? Mas muitas pessoas falam: mas Rede Globo. Gente, a Globo ainda é a maior comunicadora do Brasil e da América. Porque nós temos que entender que nós vamos entrar num momento agora de realidade virtual. E a partir do momento que a gente entrar nisso, a mente vai começar a abrir muito mais para essas realidades que a gente deixou de enxergar. Mas nós vamos enxergar. E muito brevemente, depois de passar por certos ajustes, nós vamos conseguir fazer naturalmente contato com os nossos antepassados e com o plano astral. Porque se eles estão lá e conseguem se materializar aqui ou usar o nosso ectoplasma para atuar aqui, por que nós não podemos conhecer lá? Essa ligação vai ter. Quem tem outra linhagem também vai fazer essa ligação naturalmente. Tudo vai começar a abrir. Os véus de ilusão começam a cair e esses mundos que até então fechado para nós, muito em breve vai se revelar para todo mundo. Pode não ser de forma tão sutil. Pode ser abrupta. Mas vai abrir para todo mundo. O que é que eu falo? Não se preocupe tanto de fazer hipnose regressiva comigo para atingir a sua linhagem, se você sente isso. Porque muito em breve isso vai acontecer. Por quê? Porque é batalha final. Então, todos que estão aqui nesse momento terão que estar conscientes. Agora é a hora do vai ou racha. Exatamente, para contar no contingente, que é o que eles falam. Entendeu?